Marcos, capítulo 10, o versículo 21, Jesus diz, né? E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, né? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, segue-me. Este homem, ele se aproxima de Jesus, aí no versículo 17. O texto diz que ele estava, né? Jesus ia caminhando, ele correu, né? E se prostrou diante de Jesus, se ajoelhou ali, um sinal de reverência, de respeito, né? Mas ele já chegou usando uma expressão que muitos rabinos, sacerdotes, escribas, saduceu, fariseu gostavam de ouvir: bom mestre. E Jesus, ele disse: bom só era Deus. Mas Jesus, ele continuou conversando com este homem. E Jesus lhe perguntou, né? Jesus perguntou para ele: tu sabe os mandamentos, né? Jesus pergunta para ele, ele diz que sei, que sabe os mandamentos, no versículo 19. Ele responde no versículo 20 para Jesus: desde a minha mocidade. Porque os judeus, eles tinham, né, um cuidado de começar a ensinar a criança a Torá, né, os ensinos. Um dos maiores problemas é que existiam os 10 mandamentos, né? Mas os judeus, ele tinha 622 mandamentos, se eu não me engano. Era um mandamento por dia, 2 mandamentos por dia que teria que obedecer. Provavelmente ele sabia também essas tradições. E aqui ele responde que conhece. Então Jesus viu este homem rico, maduro, não disse se tinha filho ou não, mas era bem sucedido. Viu a sede espiritual dele e Jesus apenas fez um teste, né? Jesus olhou, a Bíblia diz que Jesus amou este homem. Porque Jesus ama a pessoa, ele não despreza a pessoa por causa do defeito, mas ele não ama o defeito. E Jesus disse: olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue, né? Veja que Jesus chamou ele para: venha, me siga, né? Porque Jesus viu a sede. E o versículo 22. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas vezes Deus chama você para o seguir, Deus chama você, chama o homem para obedecer a palavra, mas você começa a pensar, você começa a questionar, né? Muitas pessoas começam a dizer assim: mas se eu frequentar a igreja, eu vou ter que deixar determinadas coisas. Claro. Então, se você é um alcoólatra, né, e você diz que quer seguir a Jesus, você vai chegar todos os dias de culto no templo bêbado, né? Porque a Bíblia condena o alcoolismo. É só um exemplo aqui, que a Bíblia condena, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Afastai-vos da bebida forte, não olhe nem para o vinho. Então, se a pessoa é viciada, ela precisa ser libertada. Este homem aqui, o problema é que Jesus não queria o dinheiro dele, mas a riqueza, os bens, era a vida dele. E ele olhou assim que Jesus não estava mandando ele deixar. Muitas pessoas seguiam a Jesus e continuavam com suas propriedades, com as suas riquezas. Até mulheres de autoridades, né, seguiam Jesus. Mas este homem estava com seu coração na riqueza. E Jesus, ele diz, né: não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome. Ajuntai tesouro no céu, onde ninguém rouba, não enferruja e a traça não come. Então é isso que você tem que pensar. O que é você ajuntar tesouro no céu? É você começar a olhar para a sua vida e ler a Bíblia. E a Bíblia vai corrigir você, a Bíblia vai mudar o seu pensamento. Talvez você não faça como esse homem, corra atrás de Jesus. Muitas pessoas estão querendo que Jesus corra atrás dela.
Não, é você que tem que ir atrás de Jesus. Porque ele diz, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. É você que tem que fazer a sua parte. Esse homem ele foi testado e foi reprovado. Né? Ele foi testado e foi reprovado. Talvez esse homem aqui, a riqueza, os bens, ele estava ali com a mente cheia. Ele não conseguiu. Mas talvez na sua vida é uma coisa pequena, mas você se tornou escravo dessa coisa. Você tem vontade, você sente prazer, você quer ir, né? Mas você deixou algo que está impedindo de você tomar uma decisão mesmo de seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus é você abandonar muitas coisas que a Bíblia condena. Estamos falando de mudança, de arrependimento verdadeiro, não de costume de igreja. Corra atrás de Jesus enquanto é tempo.